Olá, oitavo ano. Bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos voltar a mais uma aula. Eu complemento agora a segunda parte daquela nossa aula que trata sobre as dinâmicas demográficas, sobre a organização territorial e a composição étnica dos Estados Unidos, né? Lembrando que nós estamos trabalhando já o capítulo 6, está passando um avião aqui pertinho de mim, muito barulho, né? Estamos trabalhando no capítulo 6 do volume 3, a América Anglo-Saxônica. Na verdade, nós estamos trabalhando aí agora mais especificamente com os Estados Unidos. Estamos vendo aí, começamos na última aula e estamos entendendo um pouco sobre a dinâmica demográfica, como se organiza a população norte-americana, tá ok? E para a gente conhecer melhor um pouquinho do povo estadunidense, claro, é necessário a gente rever um pouco da história dos Estados Unidos, né? É um país que pouca gente sabe, mas que foi constituído, vamos dizer assim, né, que foi sobretudo formado pelos imigrantes, tá bom? Então é nesse contexto que nós vamos falar um pouquinho nessa aula. Prometo ser breve, tá? Porque eu sei que eu ando falando bastante para vocês aí. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui. Eu vou deixar essa imagem de fundo aí, uma bela imagem. Olha só, nós precisamos lembrar do intenso fluxo populacional de europeus para os Estados Unidos, né? Principalmente aí no final do século XIX, início do século XX. Nesse período, existiu uma grande emigração europeia, ou seja, saída de pessoas da Europa indo em direção aos Estados Unidos da América. E essa saída, essa imigração europeia rumo à América, né, como um todo, e sobretudo os Estados Unidos da América, foi muito importante para a constituição da população estadunidense. Tá? Então, os imigrantes foram muito importantes para a constituição da população dos Estados Unidos. Mas aí você pode perguntar, beleza, professor, mas o pessoal está na Europa, por que será que eles foram sair dos Estados Unidos? O que tinha de atrativo? Quais foram os fatores, né, de emigração, né, dos europeus em direção à América e principalmente os Estados Unidos? Bom, a Europa, no finalzinho do século XIX, início do século XX, ela passava por diversos conflitos, disputas e crises econômicas, né? As pessoas não tinham mais acesso à terra, as pessoas não tinham mais acesso a recursos e, com isso, né, torna-se um fator motivacional de saída da Europa em direção aos Estados Unidos. Sem contar que na Europa, durante esse período também, estavam ocorrendo muitas perseguições religiosas, perseguições políticas, e isso, né, aliado aos conflitos, às crises econômicas aí do final do século XIX e início do século XX, faziam com que as pessoas tivessem um objetivo de migrar para outros lugares. E um desses lugares escolhidos para esse processo de imigração foi os Estados Unidos. Tanto que os imigrantes europeus, eles tinham como lema deles, vamos fazer a América. Ou seja, o que tinha por trás desse lema de fazer a América? Era o quê? Uma nova terra com uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de acesso à terra, de acesso à indústria que estava surgindo nos Estados Unidos, a trabalho, a uma nova possibilidade de vida daquela que existia na Europa, que estava cheia de conflitos, cheia de crises econômicas e com diversas perseguições de ordem política e religiosa. E nessa época, claro, para os Estados Unidos era extremamente interessante a chegada dos imigrantes. Lembra que nós falamos na última aula que os Estados Unidos estavam fazendo a sua marcha para o oeste, a sua ocupação do oeste? Então ele não basta
simplesmente marchar, né, para o oeste. Você tem que ocupar o oeste, você tem que colocar pessoas para o oeste. Aí sim, né, aí, claro, não levando em consideração os povos originários que lá viviam, né, os indígenas que lá viviam, mas você tinha que ocupar com outras pessoas esse oeste, e assim, aí sim, os Estados Unidos teria posse de todo o território. Então, nessa época, os Estados Unidos se interessavam muito por esses imigrantes, tá, que estavam chegando. Tanto é que houve incentivo nessa época do governo estadunidense com os imigrantes, tá? Sobretudo, claro, repito, para a ocupação das terras a oeste, as terras a oeste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou o seu processo de colonização pelo leste, né? As chamadas 13 colônias, né? A formação territorial se deu por aí. E depois começou a marcha para o oeste. E esse incentivo do governo foi interessante, que os Estados Unidos criou a chamada Lei do Povoamento, lá em 1862, que essa lei foi decretada. E o que era essa lei de povoamento? Ela tinha como objetivo, claro, a ocupação do oeste estadunidense. E nessa lei, né, o governo ofertava por uma baixa quantia, um valor irrisório, um valor insignificante, um lote de terras para famílias que aceitassem ocupá-las e cultivá-las. Então, assim, era um valor muito irrisório. Então, os europeus acabaram se aproveitando disso, né? Poxa, aqui já está cheio de crise. Lá nos Estados Unidos, uma terra nova, tudo está crescendo, novas oportunidades. E lá eles estão oferecendo terras, o governo está oferecendo terras, lotes, com um preço irrisório, uma baixa quantia, né? Desde que eu ocupe esse lugar e cultive nesse lugar, bora para lá. E claro, isso trouxe uma importância para os Estados Unidos, para a formação territorial dos Estados Unidos muito grande, né? Por que esses imigrantes foram tão importantes a partir desse incentivo do governo? Bom, com os imigrantes, que vieram muitos imigrantes, muitos mesmo, tá? Os navios chegavam abarrotados nos Estados Unidos. Com a vinda desses imigrantes, eles se tornaram importantes, sobretudo que garantiu os Estados Unidos ocupar e tomar posse das terras a oeste. A vinda desses imigrantes garantiu isso. Garantiu aos Estados Unidos uma mão de obra numerosa para trabalhar, para atuar, para desenvolver na indústria que estava crescendo nos Estados Unidos neste período. Tá? E olha, perceba então que os imigrantes eles foram fundamentais, claro, para a consolidação, para a formação, vamos até melhorar, os imigrantes eles foram fundamentais para a formação, para a consolidação dos Estados Unidos como essa potência econômica mundial que é hoje, tá? Sobretudo por conta dos imigrantes que vieram trabalhar, que vieram ocupar terras, que auxiliaram, que ajudaram na expansão do território, na formação territorial, no desenvolvimento da indústria, tá? Então os imigrantes eles foram também fundamentais na história, na constituição territorial e do próprio Estados Unidos, né? E claro, isso eu estou falando da migração no passado, mas é importante também nós analisarmos, pensarmos os imigrantes atuais, né, para os Estados Unidos, que se durante o século XIX e o século XX, né, o início do século XX, nós tivemos um processo migratório de europeus em direção aos Estados Unidos, recentemente, se nós pegarmos aí da metade do século XX e do século XXI, nós temos uma parcela significativa, muito grande de imigrantes indo em direção aos Estados Unidos, mas não mais da Europa agora, né? Não tão somente da Europa, mas sobretudo, principalmente da América Latina. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Quando estávamos estudando população, estávamos estudando demografia. E claro, assim como no passado, atualmente esses imigrantes, eles também são muito importantes para a economia, para a manutenção dos Estados Unidos se manter como uma potência econômica, né? Esses
imigrantes hoje, eles constituem uma importante mão de obra nos Estados Unidos. Eu falei isso com vocês nas últimas aulas, né? Grande parte dos serviços que são executados nos Estados Unidos, talvez a maior parte, são feitos por imigrantes. Tá? E esses imigrantes, a presença deles é tão forte nos Estados Unidos, principalmente da América Latina, que eles acabam influenciando a própria cultura norte-americana. Nós temos aí uma diversidade cultural nos Estados Unidos muito grande, sobretudo com a presença do migrante. Por exemplo, se você pega lá a Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos, o estado da Flórida, lá praticamente a segunda língua das pessoas, quase todas as pessoas que moram lá falam o quê? O espanhol, porque a presença dos latinos é muito grande nesse lugar, tá? Nós temos, por exemplo, a música, né? A música latina é muito presente, está enraizada. Muitos artistas norte-americanos, né, têm sua influência musical na música, na música latina. Hoje é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, a culinária latina, principalmente do México, por exemplo, a comida mexicana, ela está presente hoje em todos os lugares dos Estados Unidos. Ele deixou de ser, por exemplo, você ter um restaurante num lugar para atender, né, os mexicanos que estavam lá, os mexicanos são latinos, né, para atender lá, oferecer comida mexicana. Não, hoje isso foi incorporado à cultura norte-americana, né? Hoje não é um restaurante para mexicanos, é um restaurante de comida mexicana para todo mundo. Então, olha, a influência cultural é muito grande dos imigrantes hoje. E são tantos imigrantes, são tantas pessoas querendo viver nos Estados Unidos, querendo morar, o sonho americano, aquela coisa toda, que um dos grandes desafios dos Estados Unidos na atualidade é lidar com os imigrantes, principalmente aqueles imigrantes que são ilegais, que estão de forma não documentada, né? Muitos imigrantes fazem a travessia da fronteira, chegam de forma clandestina nos Estados Unidos, e isso representa um problema, claro, né? Tanto que vários governos, sobretudo o governo atual dos Estados Unidos, do Donald Trump, né, criaram aí, existem várias políticas de combate à imigração. E muitas dessas políticas, elas são vistas com muita controvérsia, né? Muito receio, porque nessas políticas tem deportações que foram feitas, deportações separando famílias, prisões, muros que são construídos, são finalizados, são aumentados aí para conter esses imigrantes, e isso é visto com muita controvérsia aí, tanto por imigrantes ou por americanos, como também por vários países aí dos Estados Unidos. Ok? Bom, pessoal. E aí, o que mais que eu preciso saber sobre a população dos Estados Unidos? Os Estados Unidos se destaca aí no cenário mundial, eu já falei isso com vocês algumas aulas atrás, quando discutimos população, que é a terceira maior população do mundo, está nos Estados Unidos, né? E o engraçado que é uma população que ainda cresce muito, né? E você pode me dizer, mas professor, peraí, quando você me disse, quando a gente estava estudando população, crescimento populacional, você falou que os países desenvolvidos, eles já estão no equilíbrio, né? E sobretudo a população está diminuindo nos países desenvolvidos. É isso mesmo. Mas quando comparada a população dos Estados Unidos com a de outros países, nós percebemos que mesmo os Estados Unidos, sendo um país desenvolvido, a sua população ainda cresce muito. Aí você me fala, mas por quê? Né? E justifica-se esse crescimento da população estadunidense, principalmente pela participação dos migrantes na população. Por quê? Principalmente os latinos que vão morar nos Estados Unidos, os latinos, os imigrantes, ainda têm grandes taxas de fecundidade. Então, esses latinos indo para os Estados Unidos, eles estão ainda tendo muitos filhos e a população está aumentando cada vez mais. Lembrando, eu posso ser latino
Se um filho meu nascer nos Estados Unidos, ele é norte-americano, ele é estadunidense. Tá bom? Bom, pessoal, uma outra coisa que nós temos que pensar sobre a população norte-americana, a população dos Estados Unidos, né, é que no passado e ainda hoje, não é uma particularidade dos Estados Unidos, mas lá acontece de forma muito forte, a chamada segregação racial. A questão de raça nos Estados Unidos, né, a questão da divisão, né, não é legal dizer que existem raças diferentes, porque só existe uma raça, né, que é os seres humanos, né, mas existe uma segregação racial muito forte nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, até a metade aí do século XX, nós tínhamos nos Estados Unidos a chamada segregação racial. Nós tínhamos legislação que impunha na sociedade a segregação racial, né? E a segregação racial era muito forte. Olha, por exemplo, aqui, ó, bebedouros que eram somente para pessoas de cor, para pretos, é isso mesmo, negros, e bebedouros que eram só para brancos. Banheiros que só negros poderiam usar, banheiros que só brancos poderiam usar. Negros não poderiam frequentar os mesmos lugares em determinados lugares, né? Não poderiam frequentar esse mesmo lugar do que os brancos. Por exemplo, se eu fosse que é um negro, estivesse dentro de um ônibus lá nos Estados Unidos até a metade do século XX, isso foi há pouquíssimo tempo atrás. Se chegasse um branco, por exemplo, eu tinha que levantar para ele sentar, para vocês terem uma ideia. Então, até a metade do século XX, a legislação ela estabelecia essa segregação racial, né, em bebedouros, em ônibus, em banheiros. Era um trem muito forte nos Estados Unidos. E sem contar que nos Estados Unidos também, além dessas leis que existiam, né, de segregação racial, existia também a presença de muitos grupos supremacistas brancos, né, tipo a Ku Klux Klan, né? Eram aqueles grupos que uma visão completamente racista, né, de entender que os brancos são superiores aos negros. Então isso era muito forte nos Estados Unidos no passado. E na década de 50, a partir da década de 50, olha isso como que é recente, né? A partir da década de 50, nós tivemos nos Estados Unidos diversos movimentos pelos direitos civis, para poder acabar com essa ideia de segregação racial. E muitos desses movimentos, sobretudo, começou com esta mulher que vocês já devem ter ouvido falar, a Rosa Parks. Tá? Rosa Parks, né, que é uma mulher negra que se recusou a levantar no ônibus para um branco. Ela falou, não vou sair daqui para você sentar. E aí com isso ela foi presa, vocês estão vendo aí, ela foi presa e em cima disso ela motivou vários protestos contra essas leis, contra essa legislação de segregação racial nos Estados Unidos. E quando começou esses protestos, né, em favor aí da Rosa Parks, que se recusou a levantar no ônibus, né, um dos grandes líderes desses protestos era um cara muito legal, um cara muito pacifista, que é chamado de Martin Luther King. Era um dos líderes desse protesto, também foi preso, mas mesmo na prisão, foi preso, gente. Vocês estão entendendo que esse pessoal foi preso porque eles são negros. Tá? Não porque eles cometeram crimes, né, vamos dizer assim, mas é porque eles se recusaram a atender essa legislação que estabelecia a segregação racial. Martin Luther King tinha discursos, né, tem um famoso discurso dele na internet, como é que é o nome mesmo? Eu acho que Eu Tenho um Sonho, uma coisa assim, vocês procurem depois. É muito bonito, é um cara que inspirou muita gente, inspirou muitos direitos civis. Tanto é que essa luta deles foi tão forte que em 1964, olha como que eu estou falando recém, nós tivemos a criação nos Estados Unidos da Lei dos Direitos Civis. O que é isso? Foi uma lei que proibiu a discriminação, que era baseada em raça, cor,
religião, sexo, nacionalidade. Olha só, então em 1964 nós tivemos, a partir desses protestos, sobretudo da Rosa Parks, do Martin Luther King, né, nós tivemos aí a criação, enfim, nos Estados Unidos, em 1964, bicho, de uma lei que proibia a discriminação, né, a segregação racial. Só que, claro, essa lei trouxe muitos benefícios, né? Ela criou a questão da igualdade, dos direitos civis, mas é claro que permaneceu ao longo da história estadunidense as desigualdades raciais, a violência policial, que é muito forte ainda nos Estados Unidos, a discriminação contra a raça. Isso ainda está presente nos Estados Unidos, né, apesar de ter sido um direito conquistado lá em 1964. Tanto é que ainda na década de 60, né, mesmo com essa lei dos direitos civis tendo sido promulgada, né, estando válida no território, né, essa discriminação ainda aumentava, que fez surgir aqui, ó, o famoso movimento dos Panteras Negras. Panteras Negras, que você já deve ter ouvido falar, que são aqueles que ficam com o braço em rixa, assim, que foi um movimento, inclusive, que eles tinham um ideal no início aí, mas não com um tom tão pacifista, sabe? Igual o Martin Luther King, eles eram por pau mesmo quebrar. Pessoal, eles usavam uma luvinha preta aqui, que inclusive o fundador, o movimento, né, do partido aí, do movimento dos Panteras Negras, que inspirou, depois de um tempo, a surgir o herói da Marvel, Pantera Negra, tá? Ele surgiu através aí, como inspiração, neste movimento que ocorreu nos Estados Unidos na década de 60. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Nossa aula é sobre a população dos Estados Unidos, um pouquinho sobre a história, um pouquinho do que acontece hoje. É muito importante nós dizermos que a população estadunidense, ela conseguiu muitos direitos, né, com essa questão dos direitos civis, com a igualdade, mas ainda hoje nós sabemos que permanecem as desigualdades raciais, a violência policial. Nós vimos há pouco tempo aí, e ainda ocorre muito nos Estados Unidos, a questão da violência policial, principalmente contra o negro. Nós tivemos aquele movimento, né, de Vidas Negras Importam, que começou lá em 2013, mas ganhou muita força agora com o assassinato, né, do George Floyd, né, pelo um policial. O George Floyd eles acusaram ele, estava sendo acusado de ter usado notas falsas e foi sufocado, né, com o joelho do policial no seu pescoço até ele não conseguir respirar mais. Isso foi desencadeando vários movimentos. Então esses movimentos negros nos Estados Unidos são muito fortes, tá? Tanto é que foi quando o presidente Barack Obama foi eleito lá em 2009, né? Foi um grande auê, foi um grande alvoroço, assim, né? Teve um grande significado para esse país, sobretudo por ser o primeiro presidente aí negro no comando dos Estados Unidos da América, o Barack Obama, que fez muita coisa legal aí também, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Não deixem de me procurar. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E nos encontramos na nossa próxima aula. Bye, bye. Tchauzinho.